Olá, galera do canal. Hoje vou estar mostrando e ensinando como fazer um fechamento, né, de, de um motor, né, de ventilador, né. Isso aqui é um extrator de um ventilador. Esses motores, ele tem 4 polos, né, ou seja, 4 grupos de bobina, né, como a gente está vendo aqui no esquema, né. Nós temos aqui em vermelho o grupo do trabalho, ok? E essas em azul a auxiliar, né? Que é as bobinas de partida, né? Então, dessa vez, está mostrando, né? De repente tem alguém que está querendo iniciar e tem uma certa dificuldade, né? Em estar colocando, né? Fazendo o fechamento, né? Esses motores, né? Primeiro passos aqui, a gente quando vai rebobinar ele pela primeira vez, a gente inicia a primeira bobina aqui nesse lado, né? A primeira ponta é essa, ela dá essa volta aqui, fazendo esse movimento, né? E sai a outra ponta aqui, né? Entrada e saída, né? Essa saída a gente vem com ela, vamos fazer o fechamento aqui, né? Aqui. A gente vem, ela saiu dessa forma aqui, né? Ela vem e entra nesse próximo canal aqui. Fazendo isso, ela dá essa volta, fazendo esse movimento e sai a segunda ponta aqui, ou seja, entrou aqui, entrada, saída, né? Aí sai aqui, né? Pronto. Quando ela sai aqui, a gente, eu vou numerar aqui, né? Aqui, por exemplo, entrada, saída, entrada, saída. Por exemplo, entrou, saiu nessa ponta. Quando ela sai nessa ponta, que ela está próximo desse canal aqui, a gente não pode botar, que senão vai dar erro, ele não vai fechar campo, né? Então, a gente, quando ela sai desse lado aqui, ela vai entrar nesse lado, ou seja, aqui é a entrada, né? Letra E. Ela entrou aqui, fez esse movimento aqui, fez esse movimento, sai aqui. Sai aqui. Quando ela sai aqui, é saída. Ela saiu aqui, a gente volta com ela para esse próximo canal aqui, que ela vai entrar nesse daqui, né? Entrar um S, não, é de entrada. Então ela entra, faz esse movimento aqui, né? Para sair aqui. Então, saída aqui. Então, dessa forma, o nosso motor já está colocado as bobinas de trabalho, né, corretamente, né? Agora vamos partir para os auxiliar. Auxiliar, você nunca comece por aqui. Se você começar por aqui, o seu motor vai rodar, mas vai girar em sentido anti-horário, né? E qual é a forma correta?
com essa posição de bobina, com o início do trabalho, é você colocar na primeira bobina onde foi terminado, né? Nós iniciou aqui, ela fez aqui a volta e terminou aqui. Então, a primeira bobina a ser colocada da auxiliar é nesse ponto aqui e nesse, né? Vamos estar colocando ele também. Pronto. A primeira ponta, colocamos aqui, entrada, é de entrada. Ela fez esse giro, saiu aqui, saída, saída. Após ela sair aqui, a gente não coloca aqui, que ele vai dar erro. Aí a gente pegamos, colocamos a entrada dessa segunda bobina aqui. Entrada. Ela entrou, deu esse giro, saiu aqui, saída, né? Se ela saiu aqui, a gente agora podemos puxar para essa bobina aqui, né? Para esse canal. Ou seja, entrou aqui, fez o giro e saiu nesse canal aqui, nesse saída, nesse canal. Após ela ter saído aqui, a gente vamos para a última bobina, né? Que é essa bobina aqui. Então, ela saiu aqui. A gente não podemos colocar aqui. Colocamos nesse daqui, que aqui é a entrada, né? Entrada da bobina de auxiliar. Então, ela entrou aqui, deu esse giro, saiu aqui o terno da auxiliar, entrou e saiu aqui. Pronto. Vejamos. Aqui, se a gente for fechar esse estator para um ventilador de parede da marca Ventisó, né? Que a gente só trabalha com um fio só aqui, né? Tanto um fio na partida como um fio na auxiliar. Como é que a gente faremos? Pegamos esses dois fios aqui e fechamos ele, né? Fechamos eles aqui. Deixa eu mostrar aqui. Fechamos ele aqui. Quando a gente fechamos ele já dá uma ponta, né? Para a gente já estar alimentando o nosso estator. E aqui a gente já identificamos, ficou esses dois aqui desse lado. Esse daqui com esse daqui, ele já faz capacitor, né? Capacitor. Deixa eu mostrar aqui para a gente ver. Aqui já é capacitor. Capacitor. Entendeu? Outra dica, né? Envolvendo também motor de 4 polos, é os motores de máquina de lavar, né? O motor de máquina de lavar,
ou até mesmo de ventilador, né? Eu vou puxar para o de ventilador. Se você colocar, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, 500, que é o fechamento. Se você colocar 500 no trabalho e 500 na auxiliar, né? Você pode estar fazendo a reversão desse motor através desses pontos aqui, né, da alimentação, né? Através desses pontos da alimentação aqui. Por exemplo, se você aplicar uma tensão aqui e esses grupos aqui ele esteja igual com 500 voltas no trabalho e 500 na auxiliar, você pode estar aplicando aqui 220 ou 110, dependendo aí a sua rede, né? Você pode estar aplicando aqui, ele vai rodar horário, mas se você aplicar essa tensão nesse outro lado desse capacitor aqui, ele vai virar anti-horário, né? Se por acaso ele for igual às mesmas tensões, né? Ele vai girar tanto horário como anti-horário. Mas para um ventilador convencional, que a gente coloca aqui, por exemplo, 700, 600 expira na auxiliar, ou vice-versa, a gente não pode estar fazendo essa reversão dele, porque ele não está trabalhando com as bobinas iguais, né? Para a gente estar fazendo essa reversão. Ou seja, aí aqui a gente escolhe se quer ele horário ou anti-horário com as posição das bobinas, né? Aí para isso a gente tem que escolher aqui a posição da bobina, onde colocar para que ele vire ao contrário, né? Ou seja, aqui a gente pode estar fazendo esse fechamento desse lado aqui, né? Fazendo desse lado e aplicando aqui o capacitor nesse outro lado, e fazendo a alimentação por aqui, o 220 ou 110, ele vai estar girando horário, né? Ou outra forma, né, que a gente pode estar fazendo a reversão dele, horário ou anti-horário, estar virando o estator, né? Se o fechamento dele é aqui, quando você bota o fechamento para frente, o motor vai virar horário, né? Então, dessa forma, né, ele serve para a gente está fazendo ele com um fio só, né? Para ventilador de mesa, né? Esses ventiladorzinhos de 3 velocidades, aqui, vou estar colocando aqui adicionando aqui mais um fio, né? Pronto. O fechamento dele é simples, né? A gente fecha aqui vamos dizer que é o primeiro fio, é o segundo e o terceiro fio. Não, aqui é o terceiro, segundo e o primeiro. Pronto. Então esse fechamento para um ventilador de 3 velocidades, né? Fechamos o trabalho com a bobina que tem menos expira, que
que é essa bobina aqui, né? Essa bobina 1 aqui. Fechamos, ela dá a velocidade 3, né? O trabalho com a menos expira. Aí a menos expira desse lado aqui, a gente fecha ela com a com essa segunda bobina, né? Que vai ter a média, né? A média velocidade. Ou seja, se esse ventilador tiver aqui 80, 120, 120 e 300 ou 400 aqui, ou seja, a gente vai estar fechando a de 80 com 120, que aqui teremos a velocidade 2, né? Então, o fio que sobrou aqui da bobina de 120 desse lado, que sobrou aqui, a gente fechamos com a velocidade mais alta. Com a velocidade média desse lado aqui, né? Que é aqui tem a média expira. Então, tiramos a velocidade 1, né? Pronto, dessa forma a gente fazendo o fechamento do nosso extrator, né? A gente passa a fazer os nossos motores de uma forma rápida e prática, né? Com fechamento dessa forma aqui. Então, quando eu iniciei, eu costumava deixar os meus esquemas dessa forma aqui. Vou até deixar esse esquema aí para se alguém quiser copiar, né? Ele é de um ventilador Britânia Protex 30, né? A largura do extrator, que é essa daqui, é 70, né? Ele tem um pacote à altura, né? Que é essa altura daqui. Esse pacote aqui, ele é 12 milímetros, capacitor de 1.2 microfarad, né? E no trabalho a gente tem 760 espira com fio 35, né? Auxiliar 600 com fio 35, né? E então as três velocidades, 420 fio 35, 126 também o 35, e a velocidade, e essa velocidade aqui que eu sinalizei como 1,54, né? Que seria a velocidade mais forte, né? Velocidade, por exemplo, hoje está vindo assim, velocidade 3, velocidade 2 e velocidade 1, né? Enquanto mais respira, a velocidade ela fica mais fraca, né? Aí vai subindo para a velocidade 3. Então, outra coisa importante, logo quando eu comecei, que isso aqui é o meu caderno de primeira mão, né? Eu costumava deixar as mechas de fio, né? Para que eu não me perdesse quando eu pegasse um ventilador com os mesmos dados, né? Então, aqui, o que era que eu fazia? Eu cortava o estator, né? Ele vinha aqui, levantava uma mechazinha e vinha aqui, né? Com a ajuda desse discozinho aqui, né? Vinha aqui e passava
aqui e verificava qual era o fio. Pronto. Olha aqui, ó, passa que é uma beleza, né? Na casa 35. Casa 35, é isso mesmo, é. 35. Então, aí fica mais uma dica, né, aí pra gente estar fazendo o fechamento e até mesmo rebobinando nossos motores, né? Eu agradeço os amigos que têm compartilhado meus vídeos, têm deixado seu like e não esqueça, amigo, deixe o seu like para estar ajudando o canal, para a gente estar fazendo assim vídeo assim como esse.